Moisés, você vai ser o cachorro mais forte que a gente já teve. E ele tinha sido atropelado. Você vai ser o cachorro mais forte que a gente já teve. Se você veio para minha casa, você vai ser curado. Se você veio para cá e pensa que vai ficar desse jeito, você está enganado. Você vai ser o cachorro mais forte que a gente já teve. O que aconteceu? Daqui a pouco ele já estava lá, sarado, curado e gordo. Estou te falando, gente, de verdade. Pastor, se orou pelo cachorro? Claro. A Bíblia diz em Provérbios, gente, que o justo atenta para a vida dos seus animais. E a revelação da palavra é progressiva. Se eu não creio para orar por um cachorro, como que eu vou crer para orar por alguém que estiver doente? Quantos estão comigo? Eu preciso dessa consciência de Deuteronômio 28, que diz que as crias dos meus animais vai ser abençoado, que eu vou ser abençoado ao entrar ou sair, que eu vou ser abençoado no campo e na praia. Amém. Aleluia. Quantos creem para a casa de praia? Amém. Aleluia. Quantas vezes você já confessou essa semana a sua casa de praia? Tá vendo? Para a gente ver como a gente às vezes não está crendo naquilo. Porque se eu creio, eu falo. Se eu não falo, eu só sei. E aí, essa é a diferença de fé e assentimento mental. O que é assentimento mental? Eu concordo com a palavra. O que é fé? Eu ajo à altura dela. Quando eu sei que o crente, ele é crente velho, mas ele não anda em fé, ele só concorda. Não, é assim, é assim. E quando é fé? Quando age à altura da palavra. E o que a palavra diz? Eu creio e eu falo. Quantos estão entendendo até aqui? Fala assim, eu estou entendendo. Fala assim, eu estou lembrando. Minhas contas estão pagas. Oh, aleluia, eu sou sarado. Esse é o melhor ano da minha vida. Eita, aleluia. Então se prepara que vai ser assim mesmo. Olha só que interessante, 1 Timóteo 6,12 diz assim, oh, aleluia. Quando eu perguntei para a Cris das tias, se ela sabia quem era as tias, ela falou assim, tem os tios também, não tem, Cris? Eu não sabia não, daí que ela falou, é o tio ajudo, aleluia, é o tio socorro. Essa foi fraca, né? Eu vou melhorar até o final, em nome de Jesus. 1 Timóteo 6,12 diz assim, combate o bom combate da fé. Agora presta atenção, se tem o bom combate da fé, é porque tem o mau combate. Paulo disse assim, combate o bom combate da fé. E aí ele continua, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha aí a confissão, olha aí o bom combate da fé. Como que é o bom combate da fé? A boa confissão, concordando com a palavra. Se tem a boa confissão, é porque tem a confissão ruim também. Se até aquele banco fazia uma propaganda antes, que eu não assisto mais televisão, mas quando eu assistia, o Faustão tinha uma propaganda do banco lá, que era o Fininvest, e o Fininvest dizia assim, quem disse que não dá, na Fininvest dá. Eu fico pensando, se na Fininvest dá, como que não dá na palavra? Quem lembra dessa propaganda? Revela a sua idade hoje, em nome de Jesus, aleluia. Quem não levantou a mão, está com vergonha, está tudo bem, aleluia. Ou então, não, eu não gostava do Faustão. Tudo bem, aleluia. Mas você entende que se o sistema do mundo consegue falar algumas coisas, anunciar, e às vezes a gente se apega nessa garantia, achando que vai dar certo, que é isso, mas sabe, a palavra de Deus é a verdade sobre a minha vida. E se tem o bom combate da fé, como eu disse, tem o mau combate também. Qual é o bom combate da fé? O bom combate da fé é crer com o coração e confessar com a boca. Confessar o quê? Confessar o que a Bíblia diz, não o que eu acho. Amém. Aleluia. Está comigo? Amém. Para de confessar o que você acha então e começa a confessar o que você quer ver. Provérbios no capítulo 18, verso 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Olha só, veja, nós estamos vivendo hoje o que nós confessamos no passado. E nós vamos viver amanhã o que a gente está falando hoje. É assim que funciona, é assim que é a fé, você crendo ou não, você querendo ou não. Eu conheço uma mãe
que tinha um diagnóstico da filha que seria doente, tomaria remédios por sei lá quanto tempo, talvez por resto da vida, mas eu sempre vejo essa mãe falando com a filha assim: oi perfeita, oi curada, oi maravilhosa. Aleluia. Pergunta como que está a menina hoje. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Aham. Aleluia. Agora, se você olha para o seu filho e só fala burro, amanhã ele vai ser o quê? Só mudou de tamanho, vai ser um burrão. Ficou sério, mas é verdade. Não, meu filho é danado. Seu filho não é danado nada. Essa palavra danado significa filho do Satanás, do inferno. Seu filho é abençoado. Seu filho é próspero. Seu filho vai cumprir o seu chamado. É isso que a gente deve proclamar, falar, concordar. É isso que a gente crê, é assim que faz. Como o pastor José Roberto estava falando outro dia, que a gente foi no culto lá em Roseira, a gente tem, às vezes, a gente não, né, graças a Deus, mas eu já vi gente fazendo isso, tem mania de colocar as contas na geladeira, e a conta fala todo dia. O cara acorda, parece que acorda em depressão, porque a conta já está ali, me paga, me paga, me paga. Por que não bota versículo na geladeira? Bota versículo no espelho, lindão de Jesus, aleluia. Não tem esse versículo, mas você bota, né, aleluia, alguma coisa, pelo menos você fala, eu sou lindão de Jesus, eu tenho sabedoria divina, eu tenho inspiração, eu tenho os anjos trabalhando a meu favor, em nome de Jesus Cristo. Porque a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja, Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Essa palavra ouvir não é somente com o ouvido natural, mas também está ligado ao ouvido espiritual e também está ligado à prática. Se quiser e praticar a palavra, vai comer o melhor dessa terra. Amém. Se quiser e crer com o coração e confessar com a boca, vai desfrutar do melhor dessa terra. Em nome de Jesus Cristo, não vai faltar para a sua vida, não vai faltar para a igreja, as contas estão pagas, eu desfruto de saúde divina. Quantos estão comigo? Foi assim que Deus fez o mundo. Gênesis 1:1 está lá. Bota aí para mim, por favor, quem que está ali, não sei. Olha aí que interessante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pastor, Deus ele não está vendo o que eu estou passando? Lógico que está. Então por que ele não faz nada? O fato de o Espírito estar presente, que o Espírito Santo ele é onipresente, não significa que ele vai fazer alguma coisa quando ele já te deu autoridade para fazer. Amém. A prova disso é isso aqui. O Espírito de Deus estava lá, mas o fato do Espírito de Deus estar lá não significa que não havia trevas. Amém. Quem está comigo? Amém. As trevas só foram dissipadas quando houve luz. E quando que houve luz? Quando... Verso seguinte, verso 3: e disse Deus, haja. Se eu quero possuir, eu confesso, haja. Haja telhado, haja material, haja ferramentas, haja habilidade, haja instrumentos. Haja. Haja. Uma vez eu conversei com uma pessoa, a gente estava falando aqui, você tem que abrir a sua geladeira, se você acha que ela está igual um coco, que só tem água dentro, você tem que abrir e falar com ela. O que? Haja. O que eu quero? O que você quer? Bota lá dentro o que você quiser. Porque é você que vai no supermercado e escolhe, então é você que escolhe o que põe na geladeira, mas não é o seu dinheiro que escolhe, não é a sua condição financeira que escolhe, é o seu haja que escolhe o que vai lá para dentro. Então haja Danone, haja, sei lá, ovo que você guarda lá dentro, sucrilhos, sucrilhos não guarda na geladeira, não sei, se você quiser você pode, mas haja. Eu conheço alguém que uma vez, né, ouvindo essas coisas, disse que abriu a geladeira assim: pastor, tomei autoridade. A hora que eu fui falar com a geladeira, a hora que eu abri, eu olhei para o meu marido e falei: fala com ela. Não, é você também. Aleluia. Fala com ela.
Eu perguntei, a gente estava aqui, segunda-feira, né, Marcelo, que a gente estava aqui na obra, mexendo, e aí eu fiz essa pergunta para o Marcelo e para o Marco: que luz é essa que apareceu em Gênesis, capítulo 1 e no verso 3, se o sol só foi criado no verso 14? Olha que silêncio que fica assim, parece que... Fala logo, pastor, o que é, né? Aleluia. Se o sol só foi criado no verso 14, essa luz que quando Deus disse, haja luz, era o próprio Jesus, que ele disse, eu sou a luz do mundo, era o próprio Jesus, estando em movimento. Todas as vezes que eu falo a palavra, e Jesus é o verbo, a palavra, Jesus é o verbo encarnado, todas as vezes que eu falo a palavra, é como se fosse Jesus em movimento, trazendo luz para as coisas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, vamos lá, Tiago 3, 4 e 5, diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes, e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, fala comigo, assim também, assim também, a língua, ela é pequena, mas é ela que direciona. A Bíblia está dizendo, já deixou claro, ela deu o exemplo, o navio é grande, mas é o leme que pequenininho que direciona para onde vai. E aí o verso seguinte diz, assim também é a língua, para onde ela aponta, é para lá que a gente vai. Se eu digo, esse é o melhor ano da minha vida, os céus e a terra começam a trabalhar para que isso aconteça. Se eu digo, ai, de novo, eu não consigo, isso acontece comigo, os anjos, a Bíblia diz no livro de Hebreus que estão ali, são espíritos ministradores, o capítulo 1 de Hebreus diz isso, estão prontos para trabalhar a nosso favor, os que herdaram a salvação, eles estão ali esperando as ordens que vão sair pela nossa boca. Quando eu digo, eu não consigo, as coisas só dão errado para mim, eu imagino os anjos olhando um para o outro e falam, meu Deus, por que será que ele está pedindo essas coisas? E o outro diz, ordens são ordens, vamos trabalhar para que nada dê certo. Quem está entendendo? Agora, quando eu falo a palavra, oh, aleluia. O próprio Deus disse para Jeremias, eu velo, eu cuido, eu estou atento para o cumprimento da palavra. Se eu falo a palavra e é declarar, concordar, confessar, o próprio Deus garantiu que Ele, agora não entrou nem os anjos, que Ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Essa palavra eu velo, lá em Jeremias 1,12, se eu não me engano, diz eu velo sobre a minha palavra para cumprir, é como se fosse um velório mesmo. Deus está ali, olhando aquilo e pensando, rapaz, só esperando alguém falar a palavra, porque quando eu falo a palavra, gente, é o material para que algo seja construído. A gente vai fazer o muro aqui da lateral para que o telhado seja colocado. Quantos creem? Amém? Amém? Então diga comigo, haja material. Então pronto, eu só preciso que você concorde mesmo. Agora você entende que não adianta ter trabalhadores se não há material? O que acontece então na vida de muito crente? Temos os trabalhadores, os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para trabalhar em favor daqueles que herdaram a salvação, está falando de nós, mas se nós não damos a matéria-prima para eles trabalhar, e qual é a matéria-prima? A palavra, eles não têm com o que trabalhar. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, Cristo é a palavra, e o meu Deus há de suprir na palavra, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, ou seja, todas elas, das minhas necessidades. Então onde as minhas necessidades estão supridas? Na palavra. Outro texto, vou entrochar você de texto, em nome de Jesus, para você sair daqui hoje igual um frango recheado, de tanto texto, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, você pode ceiar hoje, não precisa esperar o final do ano. Outra coisa, não precisa esperar o final do ano para ceiar. Eu gosto tanto daquele tender, aquela bolinha de presunto, não sei se vende agora ou não, mas Balduco tem. Não, mas às vezes a gente só envolve fé para algumas épocas do ano. Você pode fazer uma ceia hoje, em nome de Jesus.
Aleluia. Crê lá para um frango. Como que chama aquele frango grandão lá? Chester. Aleluia. Pronto. Aleluia. Mas fica, não, é que durante o ano eu vou no galetinho. Aleluia. Que aleluia nada. Nós estamos entendendo? Hebreus, no capítulo 11 e o verso 3, olha que interessante. Quem não anda em fé fica disperso do que Deus está fazendo e fica impedido de até entender as coisas, porque a Bíblia diz assim, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos. Para de entender as coisas pela mente e começa a entender pelo coração, porque a fé vem do coração. Porque o raciocínio humano tenta compreender, tenta organizar, encaixar as coisas, mas não consegue. E aqui diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A gente já viu em Gênesis 1, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, coisas, veio a existir das coisas que não aparecem. Então existem coisas que não aparecem, mas não significa que não existem e que não são coisas, mas é a matéria-prima para que o visível venha a existir. E o fato de a gente não ver as coisas invisíveis, não consideramos. Quem está entendendo? Aleluia. Ha, 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 ha. João 1, do 1 ao 3, olha o que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem? O verbo falando. Nada, a Bíblia diz, nada do que foi feito se fez sem a palavra. Tudo que existe hoje foi feito por intermédio da palavra. E a gente leu os primeiros versículos: considerai atentamente o sumo sacerdote. Quem? Jesus, o da nossa confissão. Que confissão, que declaração, que concordância com a palavra. É assim que as coisas vão chegar, é assim que vai acontecer, concordando com a palavra. Olha, às vezes eu penso que tem muito crente que concorda com metade da Bíblia e a outra metade não, e eu vou te provar isso agora pela palavra. Olha, abra comigo, Romanos 4,17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Quantos creem que Deus pode ressuscitar um morto? Amém. Se eu creio que Deus pode ressuscitar um morto com base nesse texto, eu devo crer também que Ele chama a existência as coisas que não existem. Porque tem gente que fala, o que vocês pregam é heresia. Como assim heresia? Você não crê que Deus pode vivificar os mortos? Sim, eu creio. Então creia no texto todo. Porque aqui, ó, perante aquele no qual creu, o Deus que pode vivificar um morto, mas também chama a existência as coisas que não existem. Está no mesmo texto. Então, se eu creio que Deus pode ressuscitar, mas não creio que é assim que as coisas acontecem, por meio da confissão, eu estou crendo só em metade do texto. Ou eu creio na palavra toda, ou então eu não creio. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Amém. Aleluia. Vamos lá, Isaías 55. Aleluia. Vamos abrir aqui para nós ver, matar a cobra e mostrar o pau. Falar em matar a cobra e mostrar o pau, lembrei de uma charada. Verdade. Ai, ai. Qual ferramenta que o gaúcho mais gosta? O serrote, o alicate ou o martelo? Oxe. Agora pergunta assim, por quê? Porque ele bate. Vai, volta para a palavra, meu. Volta para a palavra.
vou beber água depois dessa. Aleluia. Isaías 55:1, vai, presta atenção, gente, vocês ficam fazendo brincadeira na hora séria aqui, ó. Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, deve ser outro povo, não está falando com a gente não, os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então percebe o que a palavra de Deus diz? Vinde e comprai, sem dinheiro. Está falando com quem não tem mesmo. Mas como? Ele chega até a dizer, sim, é você mesmo, lindão, sem dinheiro, sem grana, está tudo bem, mas pode vir, pode comprar, pode adquirir, pode acessar. Por quê? Olha o que diz, vamos ler aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ou seja, a maneira como você planeja, o jeito como você estabeleceu, não é igual ao de Deus, o jeito de Deus é diferente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí no verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Olha o verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele disse assim, ó, do mesmo jeito que a chuva desce e ela não volta para cima sem antes fecundar, e essa fecundação da terra vai fazer brotar para trazer pão para alimento e semente ao semeador, assim também a minha palavra. Verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra prosperar fala de ter bom êxito. Deus está dizendo assim, a palavra quando sai da minha boca, ela vai, realiza o que tem que fazer e volta para mim, mas não vazia, mas com os frutos daquilo do qual ela foi lançada. Mas é a palavra na boca de Deus. Mas a palavra na boca de Deus é tão poderosa quanto a palavra na sua. Está comigo? A palavra de Deus, ela não está na boca de Deus, agora ela está na boca dos filhos de Deus nessa terra. Ou você acha que Deus vai falar agora? Se fosse assim, quando o barco estava afundando e os discípulos falaram, Jesus, poxa, você não está preocupado que nós vamos morrer? E ele disse, não, vai lá, acalmou o vento lá e disse, falou. Ele disse para o vento, rapaz, vento, quieta, emudece, aquelas coisas, a gente sabe, né? E o que ele disse depois para os discípulos? Ele não disse isso, parabéns meus discípulos, todas as vezes que vocês tiverem problemas, fale comigo, porque se eu estou no barco, o barco pode até balançar, mas não vai afundar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, cara, vocês são, olha, eu nem sei até quando eu vou estar com vocês, viu? Homens de pequena fé, não foi capaz nem de deixar eu dormir. Por que eles foram homens de pequena fé? Porque não tiveram ousadia para falar com a circunstância. Porque a fé é crer com o coração e falar com a boca. Hoje, eu sei que a gente às vezes vê lá no Facebook, não, se Jesus estiver no seu barco, nada vai acontecer. Se você ficar de boca fechada, vai. Porque quem abre a bocona agora é a gente, não é mais Jesus que vai descer para abrir a boca de novo. Por isso ele deixou a sua palavra. Porque agora a gente tem a sua palavra, e quando eu falo ela, vai acontecer. Ela não volta vazia. Eu não creio que é assim. Não? Então alguém pode, talvez tem gente que se xingar no trânsito, aí eu estou ofendido. Você viu? Fulano falou grosso comigo. Oxe, se você não crê nessas coisas, por que essas palavras estão te afetando? Para a gente ter uma ideia de como as palavras afetam. E precisa ser falado.
precisa ser falado. Principalmente, os casados sabem o que eu estou dizendo, porque às vezes a mulher fala, você tem que falar que me ama. Poxa, eu estou casado há 19 anos, 10 juntos, ou seja, são 29, todo o meu dinheiro eu gasto com você, e você quer que eu fale ainda que eu te amo? Quer. Às vezes ela pergunta, você me ama? Eu fico pensando, como eu te amo, cara? 10 anos juntos, 19 casado, eu gasto tudo com você. Você consome o meu tempo, a minha energia, os meus pensamentos. E você vem perguntar para mim se eu te amo? Não, mas quer que fale. Quer que fale. E fala de qualquer jeito para ver. Ai, tá bom, te amo. Ela, não é assim. Não é assim. Porque Deus também sabe. Alguém que está falando com o coração ou alguém que está falando como um papagaio. Porque a fé não é uma fórmula. É só falar 20 vezes por dia que dá certo. Não, não é assim. É falar até que a fé vem pelo ouvir. E o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então eu falo para que eu mesmo venha a crer. Porque essa palavra vai cair no meu coração. É até uma hora que eu vou falar em fé e vai acontecer. Uma vez alguém perguntou para o pastor Tiago, lá em Campina Grande, quantas vezes eu preciso confessar a palavra até que dê certo na minha vida? Ele disse, quantas vezes alguém precisa bater no prego para que o prego entre na madeira? Isso depende de quem está manuseando o martelo. Porque ele bate, aleluia. Né? Por isso, acho que é por isso que ele gosta, mas entendeu? Quantas vezes precisa bater no prego? Não sei, depende de quem está manuseando. Eu não posso confessar. O Silvio Santos estava 3 chances, né, Bel? Olha a Bel lembrando, tá vendo? Estava para tudo por dinheiro, né? Agora entenda. Às vezes você olha, talvez, vou pegar um exemplo, um homem de fé, pastor José Roberto. Rapaz, ele falou e aconteceu, mas quantas vezes ele já não martelou aquele prego para que agora ele tenha a habilidade com o martelo de bater na primeira vez e dar certo? Porque ele construiu uma vida de fé até chegar nesse lugar. E eu, às vezes, sei que a gente também está martelando. Tá, eu não estou acertando, mas continua. Continua até acertar. Isso. Quantos estão comigo? Marcos 11, 22. E a gente vai encerrar com isso. Quero chamar o grupo de louvor para cá. Pode vir, por favor, gente. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Quantos vão falar corretamente agora, em nome de Jesus? Já deu certo, viu, gente? Por isso que a gente fala assim, se você pensa que vai dar errado na vida, que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Por quê? Porque a gente está confessando certo. Eu sei que vai acontecer, eu sei que vai chegar. Pode não ser da maneira como eu queria, ou no tempo que eu esperava, mas vai chegar. Quem aqui serviu o exército, ou aeronáutica, alguma coisa? Levanta a mão para mim saber assim. Só o Marco? Aleluia, olha aí. O resto não serviu. Mas serve na igreja, pelo menos, aleluia, né? Amém? Para alguma coisa serve, né? Aleluia. Eu também não servi não, mas sirvo na igreja, olha que benção, aleluia. Mas eu sei que é assim, né? Por exemplo, se chegar lá, Marco, na época que você servia, não que você não sirva hoje, tá bom, né? Eu mesmo, meu Deus do céu. Me ajuda, Senhor. Vai. Quando você servia lá, qual a sua patente? Soldado raso? Tu mais lento? Saiu como cabo, nossa. Tá bom, soldado. Como é que chamava o chefão lá, o maior? General. Quando você chegava pro general, você tinha que bater continência para ele, né? Lógico. Então, agora, qualquer um, né? Você era, né? Aleluia, né? Também sou sujeito à autoridade, né? Você entendia bem. Então, agora pensa comigo. Imagina você chegando para o general, e o general falasse assim para você, Marco Antônio, o soldado Reis, né? Assim, rocha, pensa. Lembrei dos trapalhões agora. Soldado Reis, paga 10 flexões aí. O que você tinha que fazer? Na mesma hora. Ou podia falar para ele, não, depois eu faço. Anota aí. Não, no final do mês eu pago. Dava? Lógico que não. Era algo imediato. Concorda comigo? Agora, se o general falasse assim, digamos que o quartel fosse aqui na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias 7985, onde Deus está se movendo a nosso favor, onde as coisas estão nos favorecendo, é um ambiente favorável para que Deus me alcance. Imagina se o general estivesse aqui e falasse assim, soldado Reis, eu quero uma pipoca lá da Praça do Centro. O que você ia fazer? Você ia buscar. O fato do soldado Reis ter ido buscar
a pipoca e o general não está vendo a pipoca na mão, não significa que o soldado reis não estava cumprindo a ordem dele. Só acontece que tem coisas que são imediatas e tem coisas que não. Eu preciso entender que quando Jesus falou com a figueira, imediatamente a raiz da figueira secou. Marcos 11 diz isso. Imediatamente, na mesma hora, como a palavra é poderosa, como a palavra é carregada de poder, quando eu falo a palavra, ela se encarrega de prosperar, de ter bom êxito, de realizar aquilo pelo qual ela foi lançada. A Bíblia diz assim que naquele exato momento a raiz daquela planta secou, mas a gente sabe que quando a raiz seca não significa que as folhas já secam imediatamente. Por isso os discípulos só foram ver aquela figueira seca no dia seguinte. Então existem coisas que a gente já falou em fé, Deus já fez, as coisas já estão trabalhando ao nosso favor, mas eu ainda não estou vendo. Mas calma, mas naquele exato momento já aconteceu. E a Bíblia diz assim, Marcos 11, 22 e 23, na versão revista e corrigida, olha o que diz: e Jesus, porque eles passaram, e falaram: mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Faz assim com a mão, assim. Com a outra você faz assim. O que é isso? 3 e 1. Revelação da noite, né? Esse texto deixa claro que são 3 vezes que a palavra disser, ela é falada aqui, e uma vez só para o crer. Então, se eu quero que aconteça alguma coisa, eu preciso mais falar do que crer, porque de fato eu só estou crendo, eu só preciso crer uma vez. Quantos estão comigo? Mas o disser são mais. Está comigo? Aleluia. E como a gente escreveu no grupo lá outro dia, vocês botaram a imagem aqui do negócio para nós ver as pecinhas? Bota aí de novo para nós ver. Aleluia. Olha aí. Essa palavra disser, né? De novo eu vou ler o texto. Tem de fé em Deus, Jesus disse. É uma afirmativa isso. Essa palavra tem de fé em Deus, no original ali, não é ter fé em Deus, porque ter fé em Deus muita gente tem, mas ali é tem a fé do tipo de Deus, que muda o esquema do negócio aqui. Porque ter fé em Deus, até o macumbeiro tem. Agora, a fé do tipo de Deus, é a fé do tipo de Deus lá de Gênesis, que crê e fala. Essa é a diferença. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, quando eles se admiraram. Mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Daí ele disse assim: cara, deixa eu falar uma coisa para você, você tem que ter a fé do tipo de Deus. E aí ele explica como é a fé do tipo de Deus. Ele diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer, 1 a 1, que se fará o que diz, 2 a 1, tudo o que disser, 3 a 1, lhe será feito. Quem está entendendo? Essa palavra aqui, disser, no grego, como a gente postou lá no grupo, eu só estou lembrando você do que você já sabe. No grego é lego, é justamente daqueles desenhinhos que estava aqui. É justamente... Quem criou aquele desenho? Bota aí pra mim, por favor, gente. Não deixa eu sozinho, não. Aí. É justamente isso. Quem inventou esse brinquedo aqui e colocou Lego, é porque esse Lego é para construir. Qualquer um que Lego com a boca vai construir. Jesus estava dizendo: se você está crendo em algo, então Lego. Então diga.
Pastor, eu estou crendo para um carro. Então construa o seu carro com Lego. Como que é isso? Dizendo, haja um carro. Quando chegar na sua garagem hoje, você abre a garagem e diga, Lego, aleluia, haja um carro. Senhor, eu estou crendo para um carro, então diga, meu carro vai ser dessa cor, vai ser desse modelo, ele vai ficar nessa garagem. Para de deixar as coisas lá no meio dela, da garagem, porque se tivesse mesmo carro, você não deixaria. Então deixa o espaço para ele. Haja em fé. Nós estamos crendo. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Ha, ha, ha. Aleluia. Ha, ha. Em Marcos 9:23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se para Deus não é possível, Jesus disse isso, e Jesus também disse, tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, nós estamos subindo no patamar de Deus. Veja, não é tudo é possível, nada é impossível para Deus, mas também nada é impossível ao que crê. Então, se não tem jeito, ainda tem um jeito. Crê com o coração e confessa com a boca. Aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção e nós vamos orar. E eu aconselho você a começar a confessar o que você está crendo hoje, em nome de Jesus Cristo. Contas pagas, as coisas no lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, porque são abençoados os meus olhos, naturais e espirituais, porque eles veem. Pai, obrigado, porque são abençoados os meus ouvidos, naturais e espirituais, porque eles ouvem. Pai, em nome de Jesus, cada órgão, Pai, do meu corpo, cada membro dele, vital ou não, funciona perfeitamente para aquilo que ele foi criado para ser, funcionar, Pai. Sobre palavras, nós aprendemos a dizer coisas. Eu quero lembrar vocês dessas coisas. No início do ano, o pastor também tem colocado que nesse segundo semestre as coisas vão acontecer mais depressa, vai ser mais rápido. Tudo aquilo que não aconteceu no primeiro semestre vai acontecer no segundo. E eu quero lembrar no primeiro semestre o que foi dito lá no início, na virada do ano, em Guaratinguetá. O pastor José disse algumas coisas, eu quero lembrar vocês delas, porque às vezes a gente deixou de falar isso no decorrer do ano. 2025 é o ano que Deus vai te pegar pela mão. 2025 é o ano que Deus vai abrir as portas de oportunidade. 2025 é o ano que Deus vai nos levar aos seus tesouros. 2025 é o ano de recompensas e galardões. 2025 é o ano de ser altamente favorecido. 2025 é o ano que vamos ver a mão do Senhor em causas impossíveis. 2025 é o ano de crescimento e expansão em todas as áreas das nossas vidas e igreja. 2025 é o ano de ver a aceleração sobrenatural no tempo, nas estações das nossas vidas. 2025 é o ano de promoção e de escaladas para o topo. 2025 é o ano que vamos ver o natural sendo governado pelo sobrenatural. 2025 é o ano onde nós vamos ver tantos milagres e provisões financeiras como nunca antes. 2025 é o ano em que as portas que te resistiram serão abertas. 2025 é o ano que aquelas pessoas que foram caluniadas, envergonhadas, desfrutarão de dupla honra. Aleluia! É sobre isso, queridos. É sobre isso. A gente tem ouvido sobre semear, sobre plantar o tempo todo. E como o pastor disse, nós já semeamos e já plantamos e já dissemos várias vezes. Então é o tempo de colheita sobre as nossas vidas. Os diáconos podem passar os envelopes, por favor. E eu quero compartilhar mais um texto com vocês. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor
Quando o medo bater na sua porta, você deve se pôr a buscar o Senhor e não se acuar e deixar com que Satanás venha com o seu medo querer te afrontar e te ficar de boca calada. Apregoou um jejum em todo Judá. Verso 15 diz assim: e disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. 17. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficais preparados e vedes o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e ó Moreira César, não temais nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? E no Deuteronômio, no capítulo 8, o pastor colocou hoje em alguns grupos isso. No verso 12 diz assim: agora, já que a gente recebeu tudo, eu quero deixar só um conselho para você que está suprido, que está sarado, que desfruta de saúde divina, de ampla suficiência na sua casa, de uma vida maravilhosa com a sua família. No verso 12 diz assim: para não suceder que, depois de teres comido, estiverdes fartos, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. No verso 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, e sobre o juramento prometeu a teus pais, como se hoje viu. Amém? Se coloque de pé para a gente orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua boa mão sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela provisão,